Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Walter Pomar, eu sou do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e hoje nós daremos início a um curso composto por 3 aulas em que nós falaremos, respectivamente, da história do Partido dos Trabalhadores, de 1980 a 2020, falaremos das tendências petistas e também trataremos de qual será o futuro do Partido dos Trabalhadores. O nosso procedimento nesses 3 dias será o seguinte: eu farei uma palestra inicial, de, espero, cerca de 1 hora. Como todos aqui sabem, o Partido dos Trabalhadores foi criado em fevereiro de 1980. Em quais circunstâncias históricas isso aconteceu? Primeiro, ocorreu no final de um ciclo aberto em 1930, um ciclo de desenvolvimento capitalista e urbanização da sociedade brasileira. Durante esses 50 anos, ocorreu uma maturação desse modelo e as suas contradições começaram a vir todas à tona. É por isso que a década dos 70 é uma década de crise. Além disso, houve o impacto da crise internacional do capitalismo, também na década de 70, sobre o nosso país. O fim do padrão Bretton Woods, a crise causada pelo aumento acelerado do preço do petróleo e uma série de outras mudanças que ocorreram no capitalismo naquele momento. Além disso, além do ciclo aberto em 30 ter maturado, além do impacto da crise internacional do capitalismo, nós tivemos o esgotamento da ditadura militar, que a partir da metade dos anos 70 começou a perder legitimidade, fôlego, capacidade de se manter. Tivemos também o impacto da mudança da política externa dos Estados Unidos, que após a derrota na Guerra do Vietnã, começou a alterar a sua atitude frente à China e a sua atitude frente às ditaduras latino-americanas. Quando a gente olha de conjunto o que estava acontecendo, o que a gente percebe é que o Brasil, depois de 50 anos aproximadamente de crescimento econômico, estava bem perto de virar uma potência e entrou em crise. Isso é um indicador de que as características básicas do Brasil, a dependência, a desigualdade, a liberdade restrita e esse desenvolvimento troncho que o Brasil tem, não serão superadas facilmente nem por obra da classe dominante. Esse ciclo que houve a partir dos anos 30 terminou em crise. Essa crise, ocorrida durante os anos 70, gerou uma divisão da classe dominante brasileira. Uma parte dos nossos empresários capitalistas foi atraída para as soluções neoliberais, que já estavam sendo gestadas no capitalismo central. Uma outra parte resistiu a isso, estava acomodada ou defendia, por motivos do nosso ponto de vista mais corretos, a participação pesada do Estado na economia, o mercado interno, a soberania nacional. Mas uns e outros, tanto os que eram atraídos pelo neoliberalismo quanto aqueles que continuavam defendendo o modelo dos anos 30, ambos setores estavam muito preocupados e mais preocupados com o avanço das lutas sociais. Para entender esse avanço das lutas sociais dos anos 70, é importante recapitular, né? Nós tivemos uma onda de lutas sociais no período que precedeu o golpe militar de 64. O golpe militar de 64 não foi suficiente para deter o movimento operário popular de todo. Houve um novo repique de lutas entre 64 e 68, e aí veio o período da ditadura mais brutal, exatamente para esmagar completamente a resistência operária, popular, democrática. E quando os militares acharam que tinham tido êxito, o bicho reapareceu, primeiro com o voto popular dado ao antigo movimento democrático brasileiro, que nas eleições de 72 e 74 começou a ganhar muito fôlego. Em segundo lugar, com a retomada das lutas estudantis, populares e depois sindicais. O final dos anos 70 é de crise,
é de divisão nas classes dominantes e é de ascenso das lutas sociais. Qual foi a tática adotada pela ditadura nesse momento? Foi de sair de fininho, se retirar, mas antes eliminar os cabeças da oposição e dividir a oposição. Todo mundo sabe que, por um desses mistérios, o Juscelino, o Jango, a cúpula do PCB e a cúpula do PCdoB foram eliminados. Morrem, alguns assassinados, outros em acidente, outros com suspeito mal-estar cardíaco, todos mais ou menos no mesmo período. Hoje nós estamos convencidos de que foi uma operação pensada. Haverá luta social, mas descabeçada. Além de eliminar, a ditadura também buscou dividir as oposições. E o principal instrumento nessa divisão foi a aprovação de uma nova lei orgânica dos partidos políticos. O objetivo era explícito, era dividir o antigo MDB. Na época havia dois partidos, Arena e MDB, de maneira que todo voto oposicionista era carreado para o MDB automaticamente. A ditadura teve a genial ideia de permitir uma certa liberdade de organização partidária, obviamente com o objetivo de que a antiga Arena se convertesse num único partido, PDS, Partido Democrático Social, e o antigo MDB se pulverizasse em diversas organizações, com isso perdendo potência e ganhando tempo para a ditadura. A ditadura teve êxito nesse objetivo, mas surgiram duas coisas inesperadas, que não estavam nos planos. A primeira delas foi o Partido Democrático Trabalhista. O Brizola volta ao país com a anistia e tenta recuperar a legenda do antigo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Vargas, o partido de João Goulart, o partido de Brizola. A ditadura impede isso, entrega a sigla do PTB para a Ivete Vargas e para o Jânio Quadros, mas o Brizola cria o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e atrai para esse partido o velho trabalhismo histórico e outros setores democráticos e populares. A segunda coisa inesperada pelos militares, mas que acaba surgindo por efeito da lei de organização dos partidos políticos, é o PT, o Partido dos Trabalhadores, que também surge aproveitando essa brecha gestada pela ditadura. Passa a poder existir um partido legal com o nome de Partido dos Trabalhadores, no qual se abrigará uma parte importante da vanguarda operária e popular surgida da luta dos anos 70. É importante lembrar que nessa época havia duas táticas dentro da esquerda brasileira. Havia aqueles que diziam que era preciso primeiro derrotar a ditadura para depois organizar de maneira independente e autônoma os partidos de esquerda. É o caso do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que estavam abrigados no MDB e que continuam abrigados no sucessor do MDB, o PMDB, usando como um dos argumentos para isso o de que, enquanto não se concluísse a luta contra a ditadura, seria prematuro eles mesmos conseguirem a sua legalidade e seria ainda mais descabeçado criar um partido novo que se apresentasse como Partido dos Trabalhadores. A outra tática era aquela defendida pelos setores que decidem formar o PT, que consideravam que a derrota da ditadura exigia algo mais avançado do que aquilo que predominava no PMDB. Havia duas táticas na esquerda, e isso, aliás, é uma característica da esquerda brasileira. No surgimento do PT, há um certo paradoxo, que é importante que fique claro aqui. Por um lado, o PT foi formado, em grande medida, por aqueles novos atores sociais que surgem nas lutas dos anos 70, com destaque para o sindicalismo combativo. Por outro lado, esses setores abraçam a ideia de construir um partido político não porque tinham sido vitoriosos, mas porque tinham sido derrotados na luta dos anos 70. O Lula é um dos que diz isso explicitamente. Nós fomos derrotados nas lutas econômicas, nas lutas sindicais e nos demos conta da necessidade de organizar um partido político. É bastante interessante essa dialética em que a derrota na luta econômica empurra um setor da classe para avançar, não para recuar.
A derrota na luta sindical empurra um setor da classe para organizar um partido político. Por pensamento reverso, a gente pode imaginar que se o movimento sindical brasileiro tivesse obtido suas conquistas econômicas naquele momento, talvez um partido como o PT nunca tivesse surgido. Claro que, além desses novos setores, também se engajam na criação do PT outros setores da esquerda. Os que fizeram autocrítica do vanguardismo da luta armada, os que fizeram autocrítica do etapismo do comunismo, ou seja, primeiro a Revolução Democrático-Burguesa, depois lutar pelo socialismo, que era a visão que predominava no movimento comunista brasileiro. E, em menor escala, também vem para o PT aqueles que sonhavam com a construção aqui no Brasil de um partido social-democrata moderno ao estilo europeu. A maioria dos que vieram com esse espírito não ficaram no PT, foram para o PSDB. Lembro que o Fernando Henrique Cardoso chegou a participar de reuniões do movimento pró-PT. Ele e muitos outros tinham a ideia de construir aqui no Brasil um partido social-democrata à la Europa. E quando se deram conta que o PT não era exatamente isso, foram permanecer no PMDB mais um pouco e, em meados dos anos 80, criam o PSDB, que cá entre nós de social-democrata só tem o nome. Teve grande protagonismo no PT sempre o movimento sindical, os sindicalistas, mas também é importante dizer que teve muito protagonismo o mundo da cultura e da ciência. É conhecida a foto no Colégio Sion, no ato oficial de fundação do PT, a presença de Sérgio Buarque de Holanda, a participação de Florestan Fernandes, a participação de muitos personagens importantes da tradição socialista, democrática e intelectual brasileiro, Mário Schemberg, quis dizer, etc. O PT foi fundado no dia 10 de fevereiro de 1980. Desde então, passaram 40 anos. Esses 40 anos podem ser estudados de diferentes maneiras. Aqui, hoje, nós vamos tratar dessa história falando de maneira breve sobre os 4 grandes períodos que eu considero existir nesses 40 anos. O primeiro período é o da luta contra a ditadura e contra a transição conservadora, 1980 a 89. Esse é o período em que eu vou trabalhar mais hoje. O segundo período é o da luta contra o neoliberalismo, que vai de 1990 a 2002. Esse segundo período eu vou trabalhar hoje de maneira mais superficial e amanhã vou falar mais dele quando falar das tendências petistas. O terceiro período é aquele em que nós governamos o Brasil, de 2003 a 2014. Esse período também será aqui tratado superficialmente, pois tanto ele quanto o próximo, o último período, serão abordados mais na sexta-feira, quando falarmos do futuro que o PT tem adiante. O quarto período, obviamente, é aquele aberto em 2015, que vem até agora, em que nós enfrentamos o golpe e o bolsonarismo. Recapitulando, 4 períodos históricos: 80 a 89, 90 a 2002, 2003 2014, 2015 e 2020. A luta contra a ditadura e a transição conservadora, a luta contra o neoliberalismo no governo nacional e contra o golpe. Falemos então um pouco do primeiro período, né? O período da luta contra a ditadura e a transição. Qual era o contexto no mundo nesse momento, né? Primeiro, uma ofensiva neoliberal. Vamos lembrar que Margaret Thatcher e Ronald Reagan chegam, respectivamente, aos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos neste momento. O recuo da social-democracia, que começa a assimilar ideias neoliberais. O exemplo disso é o governo Mitterrand, que, a partir de um determinado momento, aceita orientações de tipo neoliberal. A crise do socialismo soviético, que vai começar nos anos 80, depois da morte do Brezhnev, aquela sequência de secretários gerais e a confusão que se estabelece na União Soviética, que acaba levando à escolha do Mikhail Gorbachev, com a sua perestroika e glasnost, e alguns anos depois, o desmanche da União Soviética. As reformas na China, iniciadas um pouco antes, no final dos anos 70, que eram apresentadas para o mundo como sendo uma capitulação ao capitalismo ocidental. Hoje sabemos que não era exatamente isso, mas na época era visto como parte da crise geral do mundo socialista. Aqui na América Latina estão saindo as ditaduras, mas em geral estão entrando democracias neoliberais.
e não democracias populares. Cuba, nesse período dos anos 80, transita do suposto paraíso para o total inferno, o chamado período especial, quando eles perdem o comércio com a União Soviética e a economia sofre um derrumbe total. E ainda nos anos 80, chama atenção no cenário externo para a experiência da Nicarágua, que vai ter bastante influência no debate aqui do nosso partido. Do ponto de vista da história interna, quais são os marcos da história do Brasil e da história do PT nos anos 80? Primeiro, como eu já disse, a retirada da ditadura, a fase final da ditadura, a sua retirada. Lembrando que ela não foi derrubada, a ditadura foi derrotada. Ela saiu em ordem e não há um único general, não há um único golpista de 64, não há nenhum torturador que tenha sido efetivamente punido pelos crimes que cometeu. Qual era o plano dos militares? Diretas para governador em 82, diretas para áreas de segurança nacional e capitais em 85 e diretas para presidente da República em 88. Esse era o plano. O que atrapalhava esse plano? Uma brutal crise econômica e social. Foi um período de muita crise, muito desemprego e muita luta social. Foi neste contexto que os militantes do PT saíram à busca de filiações para obter o registro oficial do partido, tal como determinava a legislação. E já havia uma certa expectativa de que o PT seria brindado nas eleições de 82, as primeiras eleições livres para governador desde os anos 60, seria brindado com uma vitória. Essa expectativa não foi correspondida pelos eleitores. O resultado em 82 foi um desastre na maior parte do país. Nos locais onde se teve melhor votação, se chegou a cerca de 10%. E houve muitos casos em que o número de filiados ao PT nas cidades era maior do que o número de votos que o PT obteve nas eleições das respectivas cidades. Isso gerou uma crise no partido, gerou setores que decidiram sair argumentando que a criação do PT tinha sido prematura, mas a maior parte do partido, após um momento de certa confusão, há inclusive um episódio pitoresco em que o Lula some de circulação durante algum tempo e acaba sendo resgatado à atividade novamente, a maior parte do partido dobra a aposta na luta política e social. É por isso que depois da derrota de 82 vem a fundação da CUT em 1983 e vem o lançamento da campanha por eleições diretas para presidente também no final de 83. Ou seja, a maior parte do partido, depois de um certo lamber de feridas pela derrota de 82, se jogou na luta social, na luta político-social, criando a CUT, campanha das diretas, etc. A campanha das diretas foi muito importante, foi um grande movimento de massa em torno de um objetivo muito concreto, a aprovação da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional número 5, de 2 de março de 1983, conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Dante de Oliveira era um deputado do Mato Grosso, um deputado do PMDB, mas, na verdade, um deputado do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que estava abrigado no MDB. A campanha foi iniciada pelo PT, depois os governadores da burguesia liberal, como Tancredo, como Montoro, governadores progressistas e populares como Brizola, engajam na campanha, a campanha realiza comícios de massa e havia uma certa expectativa de que o Congresso pudesse aprovar a emenda. Isso não acontece. No dia 25 de abril de 1984, 298 deputados votam a favor, 65 contra, 113 se ausentam e 3 se abstêm. Ou seja, repito, 298 a favor, 65 contra, 113 ausências e 3 abstenções. Por ser uma emenda constitucional, seria necessária a aprovação de 2/3 da Câmara, ou seja, 320 votos. Faltaram 22 votos para que se tivesse os 2/3. Por isso, a emenda nem foi ao Senado e a campanha pelas diretas acabou ali. É bom lembrar que foi marcante no dia da votação um general chamado Newton Cruz desfilando com seu cavalo e seu chicote pelas ruas de Brasília. Se alguém viu algum outro militar andando a cavalo ultimamente, saiba que ele tem onde se inspirar. Bom, está mantido então a eleição indireta e dentro do partido da ditadura, o PDS, começa a operação do Paulo Maluf.
Paulo Maluf foi governador de São Paulo, ganhou a convenção que houve para a eleição de governador anterior a essa, roubando, comprando voto, derrotando o candidato da ditadura, usando os métodos da corrupção, e na convenção do Partido Democrático Social, do PDS, do Partido da Ditadura, ele consegue derrotar por 493 votos contra 350 votos o coronel Mário Andreasa, que era o ministro do interior, que era o responsável pela construção da ponte Rio-Niterói, que era o candidato do general João Batista Figueiredo. O Maluf era um prodígio, tá certo? Repito, derrotou o candidato preferido pelos militares por 493 a 350. 143 votos faltaram ao Mário Andreasa. Maluf recebeu o apoio formal do Figueiredo, mas o PDS estava estraçalhado. Uma parte do PDS rompe e decide apoiar o candidato do PMDB. O candidato do PMDB seria formalizado no dia seguinte. Quem são os que rompem, que não apoiam Paulo Maluf? Figuras democráticas, quase socialistas, como Espiridião Amin, Hugo Napoleão, como Roberto Magalhães, Antônio Carlos Magalhães e Marco Maciel. Essas figuras progressistas, democráticas, quase socialistas, rompem, portanto, com o candidato Paulo Maluf e declaram apoio ao candidato do PMDB. Um dos que rompe é o presidente do PDS, José Sarney, que inclusive entra no PMDB para ser candidato a vice do candidato do PMDB. A convenção do PDS foi no dia 11 de agosto, no dia 12 de agosto se reúne a convenção do PMDB e homologa as candidaturas do Tancredo Neves e do José Sarney à presidência e vice-presidência da República, né? Para vocês terem uma ideia, o Tancredo teve 656 votos e o Sarney teve 543 votos. Havia no PMDB mais ou menos um sexto da convenção que não engoliu a indicação do Sarney. Eleito candidato, Tancredo disse que se comprometia a convocar uma nova constituinte para aprovar uma carta constitucional. E começou imediatamente a fazer uma chantagem enorme sobre o PT. O PT tinha defendido as diretas e agora estava diante da situação de ter que ir ao colégio eleitoral votar num desses candidatos ou se ausentar do colégio eleitoral. Há um plebiscito interno, 3 propostas em votação, uma, ir e votar em Tancredo, a outra, ir e não votar em ninguém, e a terceira proposta, não ir. Vence essa terceira proposta no plebiscito interno e ela é depois convalidada numa convenção nacional do partido. Alguns deputados do PT não aceitam a decisão partidária e comparecem para votar no Tancredo. Ayrton Soares, Bete Mendes e José Eudes. Esses 3, dos 8 deputados que o PT tinha nesse momento, 3 rompem com a disciplina partidária e votam no Tancredo Neves. E eles pedem desligamento antes de serem expulsos. Não chegaram a ser expulsos, provavelmente seriam expulsos. Mas antes que isso acontecesse, eles se desligam do partido. E no dia 15 de janeiro de 85 se reúne o colégio eleitoral e Tancredo vence. Óbvio que ele venceria, ele não dependia dos votos do PT. Ele tem 480 votos contra 180 do Maluf. Tancredo foi eleito com 72% do colégio eleitoral. Maluf teve 27% do colégio eleitoral. 26 abstenções, 5 das quais de petistas. As outras 21, principalmente do movimento Só Diretas, que era um movimento de deputados de outros partidos. Tancredo é eleito em janeiro e, como todo mundo sabe, dia 14 de março ele é internado um dia antes da posse. E no dia seguinte, uma coisa surreal, assume o cargo de presidente o vice, que não havia se tornado vice ainda, porque o presidente não havia sido empossado. Mas essa foi a solução imposta pelos militares, que não admitiam de maneira alguma uma nova eleição. Sabiam, entre outras coisas, que o provável candidato numa nova eleição seria Ulisses Guimarães, contra quem eles tinham as piores ideias. O Tancredo morre no dia 21 de abril, e no dia 22 de abril, o Sarney, que havia se tornado vice sem que o presidente fosse empossado, se torna presidente sem que o presidente fosse empossado. Logo em seguida é publicada a emenda constitucional
número 26, que concede poderes constituintes ao Congresso Nacional, que seria eleito em 86. Ou seja, aquela ideia de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte é abandonada e se decide que haverá um Congresso Constituinte. E começa o governo Sarney com todos os problemas possíveis e inimagináveis. E o resultado é que, no final de 85, nas eleições para as áreas de segurança nacional e para as capitais, a esquerda, e o PT em particular, tem um imenso crescimento. O PT, que havia se oposto a ir ao colégio eleitoral e que tinha sido mal visto por muita gente, supostamente irresponsável, porque corríamos o risco de ter Maluf eleito. Como se viu, esse risco inexistia. É só ver a proporção de votos. Mas era este o argumento que deixava os petistas. Pois bem, meses depois, nas eleições para capitais de estados e áreas de segurança nacional, a esquerda tem um grande resultado eleitoral, vence em Fortaleza, com a prefeita Maria Luísa Fontinelli, do PT, e vence também em Goiânia, mas o Darcy Acossi é vítima de uma fraude e não é empossado. Diante da derrota sofrida pelos candidatos da chamada Aliança Democrática, liderada pelo Sarney, o governo dá um cavalo de pau na sua política e implementa o chamado Plano Cruzado, que alguns diziam que era congelamento e outros, inclusive nós do PT, acusávamos como sendo um confisco. A inflação era um grande problema, havia reajustes trimestrais, ou às vezes mais do que isso, os preços dos produtos subiam, um inferno a vida, e o governo, com o Plano Cruzado, decidiu fazer o congelamento de salários e preços. O PT acusou de confisco, porque os preços foram congelados na alta e os salários na baixa. Seja como for, mais uma vez, a primeira foi no colégio eleitoral, a segunda no cruzado, a postura do PT foi muito antipática, porque o senso comum no país era de que o Plano Cruzado era maravilhoso. Havia os fiscais do Sarney, havia a caça ao boi gordo, havia uma série de episódios, inclusive muito midiáticos, para passar a ideia de que o Plano Cruzado estava efetivamente resolvendo o problema fundamental do país, que era a inflação. Bom, o resultado foi que nas eleições de 1986, o PMDB teve uma vitória imensa. Fez 22 governadores dos 23 possíveis naquele momento. Vamos lembrar que hoje nós temos 26 estados e um Distrito Federal, mas naquela época, vários dos estados que foram divididos posteriormente ainda eram uma coisa só, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso de Goiás, e assim por diante. O único estado que não foi vencido pelo PMDB foi vencido pelo PFL. Foi o estado de Sergipe, com Antônio Carlos Valadares, cuja família hoje é socialista desde criancinha. Sempre é bom lembrar isso, tá certo? Mas naquela época, vejam como são as coisas, era do PFL, Partido da Frente Liberal, que era o partido dos que romperam com o PDS para apoiar o candidato Tancredo Neves. PFL, de Marco Maciel, de Antônio Carlos Magalhães e de outros menos e mais cotados. O PMDB fez maioria dos governadores, fez maioria entre os senadores, fez maioria entre os deputados federais e fez maioria entre os deputados estaduais. O PMDB foi o grande vitorioso graças ao Plano Cruzado. Assim que acabou a eleição, o governo Sarney convocou uma reunião que aconteceu no Carajás e acabou com o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi visivelmente um estelionato eleitoral, né? Ato contínuo, em 1987, começa o Congresso Constituinte. Esse debate sobre o Congresso Constituinte é muito interessante. Nós defendimos uma Assembleia Nacional Constituinte, com constituintes exclusivos, que fossem eleitos para fazer uma nova Constituição, e uma vez a Constituição terminada, a Assembleia se dissolveria e quem tinha participado dela não participaria das eleições seguintes. O que prevaleceu não foi nada disso, foi um Congresso Constituinte, onde os constituintes eram também deputados e senadores que fizeram uma Constituição à sua imagem e semelhança. É por isso que uma série de coisas, no âmbito da reforma política, se arrastam desde então, porque os beneficiários são os legisladores. Óbvio que só podia dar nisso. Bom, para vocês terem uma ideia, participaram da Constituinte, do Congresso Constituinte, senadores que eram biônicos, senadores que vinham de outras legislaturas, inclusive da época da reforma feita durante a ditadura ainda, né? Muito bem. O fato é que esse foi o Congresso Constituinte, foi instalado em 15 de novembro de 1986. É um debate no qual o PT participa com tudo. O PT reúne o seu Diretório Nacional
aprova uma proposta completa de Constituição e, com isso, consegue incidir com muito mais força do que era o tamanho da sua bancada, 16 parlamentares. Claro que eram parlamentares muito interessantes, tá certo? Você tinha figuras como o Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado mais votado do país nessa época, como Plínio de Arruda Sampaio, como José Genuíno, as figuras que hoje a gente considera como figuras históricas do partido, todas eram, ou uma parte grande dela, eram deputados federais nesse momento. Era uma bancada muito aguerrida, muito unida, com um projeto de Constituição sustentado pelo Diretório Nacional do Partido e que dialogava com uma imensa pressão popular que estava em curso no país, com projetos de emenda populares que também podiam ser apresentados. Então, neste contexto de debate da Constituição, ocorre um episódio muito importante na história do partido, que é o 5º Encontro Nacional do PT, realizado em dezembro de 1987, em Brasília. Esse 5º encontro ele é importante porque ele formula uma orientação programática e uma orientação estratégica, que a gente chama de democrática, popular e socialista. A gente chama, o texto da resolução chama assim. Também aprova uma regulamentação de tendências e aprova o lançamento da candidatura do Lula a presidente da República em 1988. Lembra vocês que o programa da ditadura era diretas para governador em 82, direta para capitais de segurança nacional em 85, diretas para presidente em 88. Essa era a proposta da ditadura. Acontece que, no curso do debate da Constituição, da qual é também uma ironia, a única subcomissão que foi relatada pelo PT na Constituinte foi aquela que definiu o papel do judiciário. Grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje começaram ali. Esse é um debate muito interessante, porque o PT, como diz o José Genuíno, que foi ativo nisso, cometeu ali erros gravíssimos e ilusão no papel moderador do Poder Judiciário. Mas o fato é que no curso dos debates da nova Constituição, acabou se criando uma situação em que a eleição para presidente foi adiada para 89. Então, apesar do PT ter lançado Lula presidente em 87, a eleição só ocorreria solteira no ano de 89. Foi um prejuízo imenso, porque o país tinha expectativa de que já em 88 ia eleger seu presidente. E o PT denunciou isso duramente. E, ironicamente, o maior beneficiário dessa decisão acabou sendo o próprio PT. Porque, ao ser uma eleição solteira, todas essas misturas que acontecem em eleições casadas desapareciam. E todo o país se concentrou em 89 no debate presidencial. Mas antes de chegar lá, vale dizer para vocês que o PT, através do próprio Lula, quando termina o trabalho constituinte, ele argumenta que não tem condições de votar a favor do texto final da Constituição, por conta da posição da Constituição sobre a propriedade, sobre a própria justiça, sobre as Forças Armadas, sobre a tortura e sobre o tema da comunicação. Esses são os 5 pontos levantados. O PT, através de um discurso feito pelo Lula, diz que não votará a favor da Constituição. Assinará, mas não votará a favor. E, de fato, o PT não vota a favor, simplesmente assina, porque participou da elaboração final. Muito bem. Então, no meio do caminho entre o lançamento da candidatura do Lula e o debate final da Constituição e a eleição de 89, ocorrem as eleições de 1988. Ali o governo Sarney já estava com a língua completamente de fora. Os vários planos econômicos elaborados desde o dia seguinte à eleição de 86, desde o abandono do Plano Cruzado original, não tinham efeito sobre a situação econômica e social. Havia uma crise muito grande, desemprego, inflação. E o fato é que a impopularidade do governo provocava mais e mais lutas sociais. Foi uma década de intensa luta social. Uma dessas lutas foi paradigmática, que foi a greve na Companhia Siderúrgica Nacional, onde o governo Sarney decidiu que o Exército deveria intervir. O Exército interveio e, óbvio, 3 operários foram assassinados. O resultado foi um repúdio muito grande ao governo, de um conjunto grande de forças democráticas e populares, e isso contribuiu para que nas eleições municipais de 88 o PT tivesse um desempenho imenso, ganhando a eleição para prefeito em cidades que juntas
produziam 1/3 do produto interno bruto brasileiro. Então foi um resultado, todo o cinturão operário, toda a base operária da classe trabalhadora brasileira, majoritariamente votou em candidaturas do PT, amplos setores populares. O PT visivelmente sai da eleição de 88 indicado para ter um desempenho imenso na eleição de 89. O PT realiza o 6º Encontro Nacional, no Colégio Caetano de Campos, em São Paulo, em junho de 89, e ali há toda uma disputa sobre quem seria o candidato a vice, é uma novela, tá certo? Em que o Gabeira participa, outros participam, mas o fato é que, no final das contas, o candidato a vice-presidente de Lula será o senador José Paulo Bisol, do Partido Socialista Brasileiro. E o PT vai para a campanha de 89 com uma frente chamada Frente Brasil Popular, integrada pelo PT, pelo Partido Socialista Brasileiro, na época que tinha o Arraes, Miguel Arraes, como sua grande liderança, e o Partido Comunista do Brasil. Esses 3 partidos têm uma candidatura, a de Lula. Existem disputando mais 21 candidaturas. Para quem acha que há muita candidatura atualmente, a eleição de 89 teve 22 candidatos a presidente da República. A imensa maioria deles de centro e direita. A esquerda tinha como candidaturas a candidatura do Lula, a candidatura do Roberto Freire, do Partido Comunista Brasileiro, que naquela época o Roberto Freire era um homem de esquerda, hoje ele não é de esquerda e tenho dúvidas sobre a outra parte também. A candidatura do Fernando Gabeira, do Partido Verde, a candidatura do PMN, que eu não lembro o nome, uma figura muito interessante, do Partido de Mobilização Nacional, Partido Verde, se eu não me engano, eram essas 4. As demais 18 candidaturas eram de centro-direita. Havia uma pulverização total entre as forças. Praticamente cada partido de direita lançou uma candidatura própria. Uma das poucas candidaturas que era apoiada por uma coalizão era a do Lula, que tinha o apoio do PSB e do PCdoB. A imensa maioria desses 22 candidatos eram candidatos do seu próprio partido. Bom, a campanha de 89 é muito intensa, muito interessante, tá certo? A disputa é duríssima. Para que os que não lembram, tá certo? Vou aqui ler os nomes. Fernando Collor, PRN, que vai ao 2º turno. Lula, que vai ao 2º turno. Brizola, que fica em 3º lugar. Covas, que fica em 4º lugar. Paulo Maluf, que fica em 5º lugar. E depois vem Guilherme Afif, do Partido Liberal. Ulisses Guimarães, do PMDB, Roberto Freire, do PCB, Aureliano Chaves, do PFL, Ronaldo Caiado, do PSD, Afonso Neto, do PTB, Enéas Carneiro, do PRONA, José Marronzinho, do PSP, Paulo Contígio, do PP, Zamir Teixeira, do PCN, Lívia Abreu, do PN, Eudes Matar, do PLP, Fernando Gabeira, do PV, Celso Brant, é esse o nome, do PMN, Antônio Pedreira, do PPB, Manuel Horta, do PDC do B, Armando Silva, do PMB. Esses são os 22 candidatos, tá certo? As 2 candidaturas mais votadas são a de Collor, um candidato que é o Luciano Huck daqueles tempos, um candidato que foi criado pela Rede Globo, tá certo? E, de outro lado, a candidatura de Lula, que disputou mano a mano com Brizola a ida para o 2º turno. O Brizola era um tipo de gente completamente diferente do candidato do PDT nas eleições de 2018. O Brizola não foi a Paris, disse uma frase divertidíssima, que é: vamos ter que engolir o sapo barbudo, e se engajou com tudo na campanha do Lula, absolutamente tudo. Todos os votos que o Brizola teve no 1º turno foram no 2º turno para a candidatura do Lula, né? No 2º turno, o Collor ganha com 53% dos votos válidos e o Lula tem 46%. Esse resultado final não expressa o que foi a campanha do 2º turno. Há 10 dias do 2º turno, o 1º turno é bom, para quem não sabe, foi no dia 15 de novembro, o 2º turno foi 17 de dezembro, certo? Nesse meio caminho, o Lula empatou com o Collor e caminhava para uma possível vitória. E aí existe uma reação da classe dominante brasileira, daquelas de filme. Quem hoje fala do que viu em 2015, 16, 17, 18, 19, não viu 89.
89, a classe dominante brasileira no país inteiro se jogou com absolutamente tudo, né? Era a revolta do que era, né? Hoje a gente não chama a revolta dos Land Rover, né? Todos os caras da direita, a classe média rica, o empresariado, os seus aparatos de poder se jogaram com tudo para impedir a nossa vitória. Eu vi vários episódios que, se a gente fosse fazer uma discussão específica sobre 89, valeria a pena citar. O sequestro do Abílio Diniz ser imputado ao PT, passando pelos estranhos sumiços dos ônibus nas periferias de Salvador, incluindo o anúncio do presidente da Fiesp que 800 mil empresários iriam embora do país se o Lula ganhasse, e assim por diante. Neste contexto, o resultado do Lula foi maravilhoso. Ele teve 31 milhões de votos contra 35 milhões de votos do candidato Fernando Collor de Mello. Foi essa a proporção na época, 35 milhões contra 31 milhões. Né? Muito bem. Com essa eleição, se conclui a primeira fase da história do PT. O PT, criado em 1980, quase ganha a presidência da República em 89. E ganha fazendo um discurso que vocês podem conferir nos vídeos da campanha, que era democrático, popular e socialista. Se falava aberta e claramente do socialismo na campanha. Se fazia uma denúncia brutal do capitalismo. Se fazia uma denúncia brutal das oligarquias. Não foi com um discurso soft, foi com um discurso hard que o Lula chega onde chega em 1989. No segundo turno, ele obtém um apoio de todos os setores democráticos contra o candidato da ditadura, que era o Collor de Mello. Então, o palanque do segundo turno, ele incluía Prestes, do PCB, João Amazonas, Mário Covas, incluía lideranças do PMDB, o Roberto Freire, o Gabeira, de novo, figuras como esse cidadão que foi candidato do PDT em 2018 não existiam na época. As pessoas tomavam partido e entenderam o que estava acontecendo. Né? Muito bem. Collor ganha as eleições e abre um segundo período da nossa história, que é o período do neoliberalismo no Brasil, que inclui o Collor, inclui certamente Fernando Henrique Cardoso, e há muitas polêmicas sobre qual foi o papel que o Itamar jogou. Mas uma coisa é certa, foi no governo do Itamar que se gestou não só o Plano Real, mas se gestou também a candidatura do Fernando Henrique Cardoso, que esse sim implementa o neoliberalismo tucur no país. Né? Nos anos 90, quando o Collor começa a governar, o choque é muito grande. Lembra, em menor escala, de uma forma um pouco diferente, o choque do início do governo Bolsonaro, porque houve demissão de funcionários públicos, ruptura de acordos de políticas tradicionais do país, por exemplo, na área nuclear, discursos absolutamente cretinos sobre levar o país ao primeiro mundo, etc., desfiles fotográficos de andar de jet ski no Lago Paranoá. Então, era um mix de atitudes e de políticas, tá certo? Que tinham a ver com aquela campanha, que era uma campanha claramente neoliberal, a que o Collor fez. O Collor não enganou em relação ao que ia fazer, embora o discurso que ele usava para atacar não só Lula, mas também se diferenciar do governo Sarney, esse sim fosse totalmente mentiroso. Ele falava de combater os marajás e a corrupção. Né? Bom, o governo Collor começa com uma medida que foi o confisco das poupanças, também algo que chocou, inclusive, setores de classe média que haviam votado nele, e a situação econômica do país é muito golpeada por isso. Não há uma melhora na situação econômica, há uma piora na situação econômica. Tem lutas sociais que não tem, naquele momento, êxito, como a greve dos petroleiros, e tem muita disputa dentro da elite contra o Collor. Nesse sentido, lembra também um pouco o que acontece agora. Quer dizer, visivelmente uma parte da elite votou no Collor para derrotar o Lula, mas não considerava o Collor a melhor solução, a mais estável. O Collor era um playboy, tá certo? Um playboy brasiliense, um filhote da Rede Globo, um despreparado, um cara com vínculos, com crime, enfim. E não... O resultado foi que mais cedo ou mais tarde apareceu o Queiroz. No caso, o Queiroz foi o Pedro Collor de Mello, irmão do Collor, que dá uma famosa entrevista à revista Veja, destampando as relações promíscuas do Fernando Collor de Mello com todo tipo de situação, e esse é o estopim para que cresça a mobilização contra o governo Collor. O Collor, igual o Bolsonaro hoje, era muito provocador, ele provoca a população
a sair vestindo as cores da bandeira ou coisa parecida, e num determinado dia o efeito disso é uma grande mobilização nacional com as pessoas vestindo luto, e começa ali o chamado Movimento Fora Collor, que foi uma mobilização de massa, com muita incidência do movimento estudantil. O PT resistiu a participar no início, é bom que se diga. Havia setores do PT que acreditavam que era melhor não fazer isso. Eu lembro como se fosse ontem, um alto dirigente nacional do PT dizendo que o Collor estava garantido até 94, igual a TV Mitsubishi, porque tinha a Copa em 94, e a TV Mitsubishi vendia as televisões dizendo que tinha garantia até 94, e o Collor também, porque se a gente afastasse o Collor, eles depois iam nos afastar na frente. A gente não podia fazer isso. Era um pouco esse o raciocínio. Mas ficou impraticável segurar a mobilização, e o próprio PT não só adere ao Fora Collor, como capitaneia as investigações no Congresso Nacional contra o Collor. Figuras como o Mercadante, como o Zé Dirceu e outros têm protagonismo nessas investigações, e o Collor acaba sendo afastado por impeachment, sendo que, ironicamente, o motivo, os processos jurídicos contra ele nunca prosperaram, né? A decisão foi tomada, ele é afastado, e no seu lugar assume o Itamar. Havia setores do PT muito simpáticos à ideia de que o governo Itamar pudesse ser, nas palavras do falecido Luiz Guxiquem, um governo de transição entre o Collor e o Lula. Havia uma certa ideia muito forte no PT de que nós havíamos sido derrotados eleitoralmente em 89, mas não politicamente, e que em 94, dada a decepção da população com que era o governo Collor, cairia no nosso colo a vitória. E, em função disso, se imaginou e se disse que o Itamar seria um governo de transição. Uma parte do PT, portanto, decide fazer uma oposição de baixa intensidade ao governo Itamar. E uma importante figura do PT na época, a ex-prefeita Luísa Erundina, hoje no PSOL, mas naquele momento decide integrar o governo Itamar. Há uma disputa dentro do PT, uma parte do Diretório Nacional vota pela expulsão dela, uma parte vota pela suspensão dela, ela é suspensa, não é expulsa, integra o governo Itamar, depois se dá conta de onde tinha se metido e acaba saindo. O fato é que o governo Itamar recebeu pouca oposição da parte do PT. E isso, de certa maneira, contribuiu para que no interior do governo Itamar fossem gestadas as duas armas que nos derrotariam na eleição de 94. A primeira delas foi o Plano Real, e a segunda delas foi a candidatura do Fernando Henrique Cardoso, ambas casadas, porque o Plano Real é editado e a moeda é lançada com a assinatura do Fernando Henrique como ministro da Fazenda. Há toda uma polêmica dentro do PT e dentro da esquerda sobre o Plano Real. Na minha opinião, o êxito temporário do Plano Real em estabilizar a moeda do país tem a ver com o fato de que o governo decidiu privatizar as empresas estatais. Isso gerou um grande fluxo de moeda estrangeira para cá. Para que isso fosse viável, houve um acordo em relação à dívida externa, que tinha sido suspensa na época do Sarney, e para os capitais estrangeiros era uma vantagem o que estava acontecendo. O efeito colateral disso era a estabilidade monetária enquanto os capitais estrangeiros estivessem aqui. E eles ficaram aqui até o final de 98 e depois começaram a ir embora de novo. Mas nesses 4 anos, mais o período final do governo Itamar, houve uma estabilidade monetária que efetivamente gerou ganhos, nem que fossem psicológicos, para uma parte importante da classe trabalhadora e dos setores médios no Brasil. O Fernando Henrique, por sua vez, era um candidato muito mais com currículo vitae, tá certo? Do que o Collor. Era alguém com trajetória de esquerda, tratado como príncipe dos sociólogos, uma figura culta, bem relacionada, uma pessoa da elite, entre aspas, decente do país. E o resultado é que, quando ele é lançado candidato a presidente, gera, inclusive dentro do PT, uma surpresa. Se vocês lerem as resoluções do partido de maio de 94, no dia 1º de maio de 94, quando o Ayrton Senna morre num acidente, o Congresso Nacional do PT estava reunido em Brasília. Se vocês lerem as resoluções nesta data, não se cogita a hipótese do candidato que a elite construiria contra nós ser do PSDB. Não se imaginava isso. O PSDB ainda era tido naquele momento por muitos setores do PT como um potencial aliado. O resultado é que, quando vem as eleições de 94, nós somos atropelados. Diferente da eleição de 89, que foi uma derrota eleitoral e uma vitória política, a eleição de 94 é uma derrota eleitoral e política.
O Partido dos Trabalhadores sai machucado da eleição. Quadros importantes do partido, como o antigo secretário-geral Francisco Verfort, entram no governo Fernando Henrique. Francisco Verfort é um caso inacreditável. Ele era da coordenação da campanha do Lula de 89, publica textos dizendo que o país era motivo de felicidade ter duas pessoas de esquerda disputando as eleições, e quando termina as eleições ele sai do partido que ele tinha apoiado e vai assumir o Ministério da Cultura no governo Fernando Henrique. Mas não foi só ele. Muitos setores do PT se deixaram inicialmente seduzir pelo que seria o governo tucano. Mas rapidamente foi ficando claro que o governo tucano faria com mais virulência aquilo que o governo Collor tinha começado a fazer com mais estrambelho: privatizações, financiarização da economia, ampliação da dívida pública, desindustrialização do país, abertura comercial desregrada. E isso gerou, evidentemente, um desemprego maciço. Maciço. O resultado, achávamos nós, que em 98 haveria uma chance de ganhar as eleições, mas isso não passou. Na eleição de 98, um acordo internacional, é bom que se diga, garantiu que o governo chegasse vivo até o final da eleição do primeiro turno de 98, e ato contínuo, acabou de ganhar a eleição Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno pela segunda vez, o governo pede um empréstimo do Fundo Monetário Internacional de 42 bilhões de dólares, o maior empréstimo até então na história do Fundo Monetário Internacional. O país estava quebrado, só que isso foi escondido do país, para que o Fernando Henrique pudesse ganhar novamente as eleições. O fato é que esse segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, aí sim, estava muito claro para todos nós que seria um compasso de espera até a vitória do Lula. Dificilmente o Lula perderia as eleições de 2002, dado o desmanche do governo Fernando Henrique, né? É a época do apagão, é a época da crise, todas as coisas que podiam acontecer, aconteceram naquele momento. Um sinal muito forte da nossa vitória foi, de novo, a eleição municipal de 2000. Assim como em 1988, em 2000 o PT tem uma grande vitória no país inteiro, sinalizando o que caminhava para acontecer em 2002. No meio do caminho, entre a eleição de 2000 e a eleição de 2002, o PT faz o seu Congresso Nacional em Minas Gerais, no Sesc de Minas Gerais, onde há uma grande polêmica sobre duas questões que eu vou comentar no outro momento. Uma delas foi se nós apoiaríamos ou não o Fora FHC. Na época, o Tarso Genro defende a ideia de que o Fernando Henrique Cardoso tinha cometido um estelionato eleitoral e, portanto, era justo afastá-lo. Essa posição é minoritária no Congresso do Partido. O Congresso do Partido se foca em garantir as condições para uma vitória em 2002. E a outra questão importante desse Congresso do PT em Minas Gerais é a criação de um novo sistema de eleição das direções partidárias, o chamado PED. Houve um tempo em que o nosso partido elegia as suas direções em congressos, em que os delegados presentes elegiam. E a partir de 2001, se adotou um outro sistema, que é esse que a maioria das pessoas hoje conhece, que é o do voto em urna, para eleger as direções, o presidente diretamente. Há toda uma polêmica, essa posição é aprovada por maioria. É bom que se lembre quem foi o autor dessa ideia, foi um cidadão muito progressista hoje, chamado Cristóvão Buarque, tá certo? Na época era uma liderança importante do PT, e ele é que lança a ideia de que é preciso libertar o partido da burocracia que o dirige, através das eleições diretas, que permitiriam que a base do partido controlasse efetivamente a direção. Pura demagogia, porque o efeito real foi o oposto. Hoje, os que montam as chapas têm mais controle do que se tinha naquela época. Mas isso é uma outra discussão que a gente vai falar depois. O fato é que o Congresso de 2001, ele é o que precede, tá certo? Praticamente, do ponto de vista organizativo. O PT fará um segundo congresso ainda importante, que precede também a vitória, e vem as eleições de 2002. As eleições de 2002, elas têm algumas características que vale a pena citar aqui, né? Veja que desde 1990 até 2002, o eixo da atuação do partido era o combate ao neoliberalismo. Isso se traduz no programa que o partido elabora no final de 2001.
esse programa estabelece que o PT, uma vez vencidas as eleições presidenciais, vai fazer uma ruptura com o neoliberalismo. Esse programa, é bom dizer, foi escrito pelo então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Este programa previa uma ruptura com o neoliberalismo. O Celso Daniel, como vocês sabem, logo depois é assassinado e se convoca um líder da ultra-esquerda do PT, o Antônio Palocci, para assumir a elaboração do programa de governo, né? O Antônio Palocci assume a elaboração do programa e, no meio do ano de 2002, na campanha, ele propõe à coordenação de campanha dar um cavalo de pau programático, aposentar o programa aprovado pelo partido e construir uma nova formulação programática, a chamada Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros vinha acompanhada de um candidato a vice. O vice era o José de Alencar, que durante todo o governo falou mal da política de juros. Só que a Carta aos Brasileiros era um compromisso com o setor financeiro e com a manutenção dos juros altos. Curiosamente, tudo veio embalado, aparentemente fazendo parte de um mesmo pacote. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores vai ter como vice um grande empresário de extração popular, com produtos voltados ao mercado interno, etc. Mas junto disso vinha uma plataforma programática que, numa linguagem pouco compreensível para quem não é do ramo, dizia que o nosso partido se comprometia a respeitar contratos e, em segundo lugar, a manter estável a relação dívida-PIB. Noutras palavras, se o país crescesse, nós íamos continuar pagando proporcionalmente o mesmo que era pago ao capital financeiro. Nós não íamos aproveitar o crescimento a mais do país para fazer políticas sociais, para fazer investimento produtivo, não. Em primeiro lugar, o compromisso com o setor financeiro. E a manutenção dos contratos significa nada do que foi privatizado na era Fernando Henrique vai ser revertido na era Lula. E diga-se de passagem, os dois compromissos foram respeitados do início ao fim do governo Lula. E como se não bastasse, porque você sabe que as pragas nunca vêm junto, além da Carta aos Brasileiros, nós também trouxemos o fiador do cumprimento desse acordo com o setor financeiro. E quando eu falo acordo com o setor financeiro, não é uma hipótese. Houve um acordo com grandes figuras do capital financeiro que se materializou nesse texto. O fiador era Henrique Meirelles, que bem antes da vitória já era tido como futuro presidente do Banco Central. E isso era acompanhado, ademais, por uma campanha que ficou muito retoricamente conhecida por nós, que era Lulinha, Paz e Amor, né? Há toda uma polêmica dentro do PT sobre se essas concessões eram ou não necessárias para a vitória. Tem gente que jura de pé junto que sem o Zé Alencar, sem a Carta aos Brasileiros e sem o Lula, Paz e Amor, nós teríamos perdido. E há quem diga que a gente teria ganho sem nada disso, dado o grau de desgaste do Fernando Henrique. O fato é que nós ganhamos com isso. E o fato é que nós iniciamos o governo cumprindo os acordos. E essa é a parte, na minha opinião pessoal, mais estranha. Porque se alguém te faz uma chantagem e diz, se você não cumprir o que eu estou falando, eu vou dar um tiro na sua cabeça, é razoável, dentro de certos limites, que você ceda a chantagem até se libertar da pistola na sua cabeça. Mas depois que você se libertou da pistola, aquilo que te obrigaram a fazer pela chantagem, você pode recusar a fazer. E o fato é que nós fomos chantageados por uma fuga de capitais em 2002, foi esse o pretexto para fazer a tal Carta aos Brasileiros, e quando nós chegamos ao governo, nós continuamos cumprindo aqueles ditos. Um ministro aí de Minas, cujo nome eu não vou dizer, mas que ficou 8 anos no governo Lula, e contou uma vez que ele, passada a eleição, foi reunir com a cúpula do sistema financeiro. E nessa reunião foi dito a ele que o setor financeiro estava muito satisfeito com o governo Lula, porque eles estavam convencidos de que, uma vez vitorioso, Lula não cumpriria na íntegra os compromissos que havia firmado com a faca no pescoço. E, para surpresa positiva da cúpula do setor financeiro, dita pelos donos dos bancos, o Lula cumpriu todo aquele acordo. Ou seja, os próprios bancos estavam preparados e achavam normal, e disseram ao ministro aí de Minas que já tinham feito provisão de recursos, pressupondo que o governo ia reduzir um pouco o repasse para o setor financeiro, mas não ocorreu isso. O Henrique Meirelles foi um fiador ilustre até o fim. Bom,
Começam, então, em 2003, os governos Lula e Dilma, né? A gente tem hoje um balanço muito positivo desses governos. Primeiro, porque em comparação com Temer e com Bolsonaro, não há o que dizer. Segundo, porque efetivamente os indicadores confirmam que houve uma melhoria nas condições de vida do povo brasileiro em vários quesitos. Entretanto, eu começo alertando para uma ilusão de ótica. O período que a gente tem saudade não é o período que começa em 2003 e vai até 2015. O período que a gente tem saudade, o período dos indicadores econômicos sociais muito positivos, é o período que vai de 2006 a 2010. O início do governo Lula foi muito complicado, porque foi marcado pelos efeitos da crise que vinha do governo Fernando Henrique e pelas restrições derivadas da Carta aos Brasileiros e da gestão monetarista da dupla Meirelles e Antônio Palocci. O resultado disso foi uma derrota imensa que nós sofremos nas eleições municipais de 2004. Tudo aquilo que a gente tinha vencido em 2000, em geral, a gente perdeu em 2004, porque uma parte do nosso eleitorado esperava mais e esperava mais rápido. Uma parte se sentiu traído pela reforma da Previdência, que afetou o funcionalismo público. E, de maneira geral, o governo estava manietado. Claro que isso não era uma regra geral, claro que havia muita coisa positiva acontecendo em muitas áreas do governo, mas o núcleo duro do governo, que era o Ministério da Fazenda e o Banco Central, continham a implementação das políticas que todas as áreas petistas do governo queriam implementar. O resultado foi a derrota na eleição de 2004, a derrota na eleição da presidência do Congresso Nacional, em que o João Paulo, petista de São Paulo, foi substituído por aquele cidadão Severino Cavalcante, se eu não me engano, aquela figura muito curiosa. E, principalmente, no início de 2005, vem a famosa crise do mensalão. Haveria aqui muita coisa para falar, não é o nosso objetivo tratar disso, mas o fato é perceber que o enfraquecimento causado pelas políticas de 2003 e 2004 foram muito custosas no âmbito político. Derrota eleitoral, perda do comando do Congresso Nacional e uma imensa crise em que, evidentemente, a classe dominante viu uma oportunidade não só para desgastar, mas inclusive para derrubar o governo Lula. Para nossa surpresa, no momento máximo do desgaste, quando o marqueteiro da campanha Lula de 2002, o Duda Mendonça, o criador do slogan Lulinha, Paz e Amor, foi espontânea e voluntariamente à CPI do Final do Mundo dizer que ele havia recebido dinheiro no exterior, dinheiro de Caixa 2, no exterior, para pagar a campanha, quando ali todo mundo dizia, bom, agora eles vão pedir o impeachment do Lula. Para nossa surpresa, a direita decidiu não pedir o impeachment do Lula. E para que a gente não fique matutando o motivo, o Alckmin, nosso querido picolé de chuchu aqui de São Paulo, explicou o motivo. Ele disse, vamos deixar o Lula sangrar até 2006. Porque se a gente afasta o Lula pelo impeachment, ele pode virar um mito, etc. É melhor que ele seja derrotado, que ele sangre até 2006. Bom, esse erro eles não cometeram em 2015. Tá certo? Eles aprenderam e quando eles perdem pela quarta vez a presidência, dessa vez com a Dilma em 2014, eles não têm dúvida nenhuma, não decidiram esperar sangrar. Eles foram para cima com tudo até o final. Mas em 2005, eles acreditaram que seria possível deixar o PT e o governo sangrar até a eleição de 2006. O que aconteceu na vida real? Primeiro, uma reação do PT no meio daquela crise imensa de 2005, com o presidente do partido sendo afastado, com ministro sendo derrubado, com gente sendo levada para depor, com denúncia todo dia na imprensa contra nós, 315 mil filiados e filiadas ao PT em todo o país compareceram para votar nas nossas chapas e nas nossas candidaturas a presidente, mostrando que as pessoas queriam salvar o PT. Segundo, reconquistamos a presidência do Congresso Nacional. Cai o Severino Cavalcante e entra o Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil. E, em terceiro lugar, ironia da história, depois que caiu o Zé Dirceu, cairia também o Antônio Palocci. E a queda do Antônio Palocci muda a composição interna do governo. O Zé Dirceu é substituído pela Dilma, o Palocci é substituído pelo Guido Mantega e, de repente,
se cria a correlação de forças interna ao governo que permitiu o governo sair da amarra total que ele estava submetido até então. É verdade que o episódio ele é impublicável, mas é possível contar o essencial dele. Aquela dívida contraída pelo Fernando Henrique em 1998, o fundamental dela terminou de ser pago no início de 2006, quando o Palocci ainda era ministro. E, por incrível que pareça, ele propôs ao presidente Lula que, apesar de ter pago a dívida e, portanto, apesar de contratualmente o governo poder voltar a fazer investimento público, coisa que era impedido antes pela dívida com o FMI, o Palocci propôs ao presidente Lula que continuasse cumprindo o dever de casa. E não só propôs, ofereceu a ele o discurso que ele devia fazer, igual ao que o próprio Palocci e que o representante do FMI, um cidadão bem denominado de Rato, fizeram na solenidade. O Lula, não vou dizer aqui os termos que ele usou na época, o que ele sugeriu que fosse feito com o discurso feito pelo Palocci, mas ele, naquele discurso que vocês podem ver pela internet, ele diz que, bom, agora que nós pagamos, então nós vamos voltar a crescer, vamos voltar a fazer investimento. Aquele é o ponto de virada, e isso custou ao Palocci o governo, porque a elite, vendo que ele não conseguia mais entregar o controle do governo, deixou livre a situação e vivemos aquelas cenas constrangedoras dele ser afastado, tá certo? Pelos motivos e nas condições que foi. O fato é que esse afastamento permitiu que se consolidasse uma outra orientação. O Lula, com a disposição de fazer um governo com mais investimento público, e dois ministros, a Dilma e o Guido Mantega, com uma orientação de natureza mais desenvolvimentista, e o governo começa a decolar, né? Mudam os rumos do governo e isso se traduz, fica evidente, na disputa do segundo mandato, nas eleições de 2006, quando, naquele segundo turno, o Lula vai para cima do Alckmin com tudo, e ao invés de sangrar até morrer, quem sangra é o Alckmin, que tem menos votos no segundo turno do que no primeiro, sofre uma derrota política e eleitoral muito grande. A partir daí, começa uma inflexão do governo. É a época do PAC, é a época dos investimentos, é a época em que o Meirelles está na contramão. E a pressão é a da Dilma, que falava de fazer injeção de investimento público na veia da economia brasileira. Neste contexto é que acontece a crise de 2008. E frente à crise de 2008, o governo Lula dobra a aposta na política de desenvolvimento. Se tem crise no setor financeiro, vamos investir na produção. Se tem crise no internacional, vamos investir no mercado interno. E isso permite que o país sofra, mas sofra menos do que sofreria se tivesse sido mantida a política anterior. Bom, o resultado é que o Lula chega no final de 2010 com 80% de popularidade, entre bom e ótimo. E é neste contexto que é escolhida para candidata à presidência da República a companheira Dilma Rousseff. Mulher, guerrilheira, lutadora contra a ditadura e mãe do PAC. Portanto, tinha, do ponto de vista pessoal e político, todos os atributos para vencer, como venceu, e para fazer um governo bom. No partido, entretanto, curiosamente, a discussão sobre o programa foi feita com freio de mão puxado. No debate programático interno ao partido, prevaleceu a ideia de que o governo da Dilma deveria ser de continuidade em relação ao governo do Lula. Qual era o problema que estava embutido nessa discussão? Era se o mundo seria o mesmo ou se o mundo seria completamente diferente a partir de 2011. Havia aqueles que diziam que o cenário mundial seria mais ou menos o mesmo no primeiro mandato da Dilma e no segundo mandato do Lula, e havia aqueles que diziam que o mundo ia ser completamente diferente e, portanto, para fazer o mesmo, nós íamos ter que fazer mais. Para poder ter investimento, a gente ia ter que tributar mais a elite, porque ia ter queda na atividade econômica, porque ia ter piora na situação internacional. Prevaleceu no debate de programa, prevaleceu na orientação do governo Dilma no início, a ideia do continuismo. E essa ideia foi desmontada pela realidade. Eu lembro a vocês que o Lula dizia que a crise de 2008 era uma marolinha e a Dilma falou que era um tsunami. É óbvio que quem achava que era uma marolinha achava normal fazer mais ou menos o mesmo que já vinha fazendo. Mas se as pessoas já soubessem que ia vir um tsunami,
elas teriam se preparado para fazer alguma coisa um pouco diferente. A verdade é que nós erramos no programa do que seria o cenário, e o segundo erro, esse muito mais grave, foi a escolha do vice da companheira Dilma. Vamos lembrar que o Lula teve como vice o Zé de Alencar, que quando procurado para trair, disse não. E esse é um dos motivos também pelos quais a direita não teve peito para levar à frente o impeachment contra o Lula, em 2005, porque sabia que o vice não ia colaborar com isso. Quando chega em 2010, se escolhe como candidato a vice um cidadão que era da direita do PMDB, do setor mais tucano do PMDB, sem contar que tinha, como é público e notório, uma capivara bastante tumultuada. O resultado é que ele não entrega os votos, a votação do PMDB no país não veio para o PT, o mapa eleitoral mostra isso, e, em segundo lugar, ele constitui um fator permanente de problema no governo Dilma. Por exemplo, em 2013, quando a presidenta Dilma lê aquela proposta de pacto que inclui a convocação de uma Assembleia Constituinte, que era uma visão e uma postura radical, que incidia com a posição do próprio partido, será o vice-presidente da República que operará para desautorizar essa proposta que some em 48 horas. E, muito mais grave, ele participa pessoalmente da conspiração contra Dilma no início do segundo mandato. Né? Bom, o primeiro mandato da Dilma é um mandato muito difícil pela razão já citada. Há uma queda no mercado internacional, há uma queda geral na atividade econômica, há uma redução na tributação. Frente a isso, o governo tinha quais alternativas? A primeira seria cortar os gastos públicos. A segunda seria reduzir o pagamento do serviço da dívida. O terceiro seria aumentar a tributação sobre os ricos. O governo não fez nenhuma dessas três coisas, a verdade é essa. O governo operou no cheque especial. O que eu estou querendo dizer com cheque especial? Abriu mão de cobrar certos impostos na expectativa de que o empresariado investisse mais e, com isso, a atividade econômica crescesse e, com isso, lá na frente, houvesse mais tributos e os impostos voltariam dobrados. Tecnicamente, poderia ter acontecido isso, mas politicamente foi uma ilusão, porque a classe dominante brasileira, naquele momento, já não estava com o mesmo espírito que ela estava durante o segundo mandato do presidente Lula. O resultado é que a gente chega no final de 2014 numa péssima situação econômica, porque o governo tinha aberto mão de tributos, tinha subsidiado empresas privadas na expectativa de que elas voltassem a crescer, e elas não fizeram isso. E o resultado é que o governo estava enfraquecido tributariamente e a atividade econômica não tinha se alavancado. Além disso, o governo tinha sofrido o tremor que foi 2013, também um assunto sobre o qual existem inúmeras polêmicas dentro do partido, não vou falar delas nesse momento, mas o fato é que, apesar disso, apesar dessa dificuldade econômica, apesar do tremor de 2013, havia uma crença de que as eleições de 2014 seriam vencidas facilmente. Outro marqueteiro que infernizou nossa vida, o marqueteiro que posteriormente vai fazer delação premiada contra o Lula, contra a Dilma, etc., declara no início de 2014 que os adversários da Dilma são anões políticos e que a Dilma vai ganhar no primeiro turno com folga. Bom, nós já sabemos o que aconteceu. A gente ganhou por 1 triz no segundo turno e, o que é mais grave, a direita, desta vez, não cometeu o erro que eles cometeram em 2005. Depois de 4 derrotas em 4 eleições presidenciais seguidas, em que nós vencemos na pior situação possível, que foi a eleição de 2014, e ainda assim nós vencemos, a direita chegou à conclusão de que não seria capaz de nos derrotar eleitoralmente. E deflagraram ali uma operação golpista. A reação do governo e de uma parte do PT a isso foi de achar que podia neutralizar o golpe fazendo concessão ao inimigo. Foi por isso que se chama para o Ministério da Fazenda aquele cidadão Levi, que adota uma política ultra-ortodoxa econômica que piora o que já estava ruim. A esquerda se divide frente a isso, porque uma parte da esquerda, da classe trabalhadora, fica indignada com o fato de ter
ido às ruas para derrotar a direita em 2014 e visto a direita ocupar o Ministério da Fazenda em 2015. Mas o mais grave não é a indignação da esquerda em relação a isso. O mais grave é que a direita não dá a mínima bola e continua operando o golpe, apesar das concessões feitas pelo governo Dilma na área econômica. O golpe envolveu o impeachment contra Dilma e envolveu a Operação Lava Jato. São os dois braços do golpe. Um visava tirar a presidenta Dilma do governo. O outro visava tirar o Lula das eleições de 2018. Né? O quanto isso teve de planejado desde o início, o quanto teve de conspiração internacional, daqui a uns 50 anos a gente vai saber, quando forem desclassificados todos os documentos. Mas seguramente teve de tudo isso um pouco. Teve planejamento, teve conspiração e teve principalmente muito erro e ilusão da nossa parte. Porque uma parte grande do PT não acreditava que o golpe fosse acontecer, uma parte grande do PT não acreditava que eles ousassem condenar e prender o companheiro Lula. Mas também houve ilusão, essa é a parte curiosa, da própria direita. Porque a direita imaginava que ela seria a beneficiária desse golpe. O PSDB e o PMDB, que lançam a ponte para o futuro, que viabilizam o impeachment, que viabilizam a condenação e prisão de Lula, estavam convencidos de que no final seria um deles, algum cheiroso e bonito da direita brasileira, tá certo? Que seria eleito. E não foi nada disso que aconteceu. Eles foram atropelados pelo monstro que eles invocaram para derrotar a esquerda. Porque, vamos lembrar, desde 2013, a direita, para desgastar o governo da esquerda, fez o que a direita fez em muitos países do mundo, chamou a extrema-direita para as ruas. E a extrema-direita aqui estava viva e forte. Porque, vamos lembrar, ela tinha se afastado na época da ditadura sem ser golpeada, sem ser perseguida, sem ter os seus integrantes presos, e mesmo no debate político e ideológico, passando leve. Vamos lembrar que quando a presidenta Dilma foi eleita, se decidiu transformar em paraninfo de uma academia militar o general Emílio Garrastazu Médici. Se alguém não entendeu ali qual era o recado, bom, a gente sabe qual era o recado. Então, assim, a direita convocou a extrema-direita para as ruas para fazer volume contra nós e a extrema-direita gostou e ficou. E quando chega no segundo semestre de 2018, com a Dilma afastada e com o Lula preso, o Bolsonaro atropela as candidaturas de direita que estavam no páreo, como é o caso do Meirelles e do Alckmin, e se consolida como líder nas pesquisas. E o único capaz de derrotá-los era a candidatura do Fernando Haddad do PT, que vai ao segundo turno em condições de derrotar o Bolsonaro. Porém, neste momento, a direita supostamente democrática desse país mostra qual era o seu objetivo principal. O objetivo principal era derrotar o PT. E por isso alguns vão para Paris, outros votam escondido, outros não fazem campanha e outros apoiam abertamente o Bolsonaro. Hoje em dia a gente vê as autocríticas aparecendo, né? Mas são cerca de 5 a 10 milhões de pessoas, parte grande delas ex-eleitora de candidaturas progressistas nas últimas eleições, que resolveram fazer essa aventura de apoiar a extrema-direita, que não caiu, é bom dizer, de paraquedas. A extrema-direita sempre esteve aí, com muita força, e se aproveitou das circunstâncias dessa eleição, né? Bom, isso nos faz chegar na situação atual, com que eu vou encerrando aqui a exposição, né? Então, veja, quando a gente olha esses 40 anos da história do PT, que a gente vai voltar a tratar com mais detalhes nas próximas duas aulas, a gente percebe um momento heróico, que são os anos 80, em que num curto espaço de tempo, um partido minoritário quase ganha a presidência da República, baseado na luta social e num discurso político e ideológico bem agudo. A gente vê os anos 90, em que esse partido modera sua orientação programática, mas continua sendo a principal força de oposição ao neoliberalismo. A gente vê o período de governo, em que tem oscilações, mas que, quando se vê de conjunto, foi um governo positivo para a classe trabalhadora, para a soberania nacional, para as liberdades democráticas, para os direitos sociais. E a gente vê no período atual o partido enfrentando uma situação muito difícil, uma espécie de crise dos 40.
Primeiro porque o governo Bolsonaro está levando o Brasil de volta ao passado, né? Ao passado primário exportador. Vocês lembram que eu comecei aqui essa exposição falando da crise do modelo iniciada em 1930. O que era o Brasil antes de 1930? Um país primário exportador. O que o Bolsonaro quer fazer com o país? Transformar o nosso país num país primário exportador, destruindo a indústria e transformando nosso território numa fazenda e numa grande mina a céu aberto. Em segundo lugar, a gente vê a extrema-direita ocupando mais espaço, porque eles hoje controlam o governo, controlam um pedaço importantíssimo das Forças Armadas, das polícias militares e dos aparatos de segurança, têm uma presença muito forte nas igrejas fundamentalistas, continuam influentes nos meios de comunicação. Em terceiro lugar, uma parte da classe trabalhadora se afastou do PT. A gente sempre tem que colocar isso no grau, porque, vamos lembrar, na eleição de 2018, nós tivemos 45%, 47 milhões de votos, se a memória não me falha. Bastaria ter virado 5 milhões de votos de um eleitorado de mais de 100 milhões para que o resultado fosse outro. Então, nós não estamos falando de um partido que tem 1% e o outro tem 99%. O que nos deve incomodar é que uma parte dos votos que nós perdemos, ou para o Bolsonaro ou para a abstenção, eram de pessoas que são da classe trabalhadora e que já haviam votado em nós. Esse é o problema. Nós estamos falando de 5 a 10 milhões de pessoas que já foram eleitores nossos, que são da classe trabalhadora. Por que essas pessoas se afastaram? Isso é um problema. E além desses 3 problemas que eu citei, o governo querendo fazer o país voltar ao passado, a extrema-direita emergindo, essa perda de maioria na classe trabalhadora. O quarto problema agudo que a gente enfrenta é essa crise sistêmica que nós estamos imersos, né? Que eu vou tratar em bastante detalhe na última aula, né? Crise sanitária, crise ambiental, crise social, crise econômica, crise política. Então, assim, um caos de grandes proporções. É neste contexto que o PT chega aos 40 anos. Eu paro por aqui a exposição. A ideia é que na próxima aula e na seguinte a gente retome alguns desses temas, especialmente dos anos 90 e do período atual, quando eu for falar das tendências, vou falar dos desafios. A gente tem pela frente aí uns 20 a 30 minutos que dá para conversar antes de eu fugir para cumprir minhas tarefas na Fundação Perseu Abramo. Alguns de vocês eu estou vendo o rosto, felizes com esse quadro tão animador que eu descrevi. Outros estão como alunos que apagam a tela, então você não consegue ver que eles estão aí, você imagina que estão, mas... Então, quem quiser fazer alguma questão nesses minutos que restam, lembrando que a gente vai ter mais 2 aulas a seguir, então vários desses assuntos a gente vai voltar a eles. Gente, até agora o Maurílio, que pode começar a falar. Aí tá rolando um som bizarro. Show, show. Maurílio, pode começar. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Primeiramente, quero parabenizar pelo evento, pelo tema. Parabenizar também o companheiro Walter Pomar por mais uma brilhante exposição. E, inicialmente, desejo me apresentar. Bom, meu nome é Maurílio Barreto de Araújo, sou militante do PT na capital, em São Paulo. Estou cursando mestrado em História Social na USP, um tema que lhe é bastante peculiar, né, Walter? Socialismo petista, quem diria? Ó. Espero que não tenham os olavistas, algum infiltrado aqui, né? Olha, o que estão estudando na universidade, né? Pois bem, e eu gostaria de iniciar minha contribuição no debate lendo um pequeno trecho de um documento que foi, digamos assim, a primeira pedra fundamental do PT, né, que foi a tese do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, aprovada no Congresso Estadual de Metalúrgicos em janeiro de 1979 e publicada, né, em alguns periódicos, em especial no periódico semanal da época, o Em Tempo,
e dizia o ponto 4 daquela tese, lembrando, janeiro de 1979, portanto, pelo menos 6 meses antes da lei de anistia, que este partido seja de todos os trabalhadores na cidade e do campo, sem patrões, um partido que seja regido por uma democracia interna, respeite a democracia operária, pois só com amplo debate sobre todas as questões, com todos os militantes, é que se chegará à conclusão do que fazer e como fazer. Não um partido eleitoreiro, vejam só, que simplesmente eleja representantes na Assembleia, na Câmara e Senado, mas, além disso, principalmente, seja um partido que funcione do primeiro ao último dia do ano, todos os anos, e que organize e mobilize todos os trabalhadores na luta por suas reivindicações e pela construção de uma sociedade justa, sem explorados e exploradores. Portanto, esse foi a tese feita por metalúrgicos, apenas um pequeno grupo de metalúrgicos de Santo André, levado para o Congresso e aprovado, né? Eu tive a satisfação dos 5 delegados que levaram essa tese para Lins, aprovada em Lins, né? Perdão, Congresso em Lins e a tese de Santo André. Dos 5, um é falecido, o Cicote, 2 eu tive a satisfação de entrevistar, e entre eles o Avamileno, que foi prefeito de Santo André e que hoje em dia, se não me engano, está no Partido Solidariedade, deve ser pré-candidato aí pelo Solidariedade, inclusive aproveitando, Pomar, que você está como diretor da Fundação Perseu Abramo, ele tem o original datilografado, ele guardou 41 anos, esse original da tese de Santo André está com ele. Até falei, procure a Fundação Perseu Abramo, tal. Se ele não procurou, acho que é interessante. Ainda mais agora que ele saiu do PT, né? Mais do que nunca precisamos recuperar esse documento. Bom, passados esses 41 anos, curiosamente, eu pedi acesso ao 7º Congresso. Eu não era delegado, pedi como pesquisador e pedi. E aí, na minha indignação, o meu orientador, para me consolar, não, veja bem, leia o livro, que inclusive está na minha mão, do Robert Michels, sobre sociologia dos partidos políticos. Isso é assim mesmo, o partido cresce e fica desse jeito, burocrático, esquece tudo, esquece suas teses. Bom, eu espero que daqui até eu defenda a minha dissertação, a gente se encontre inúmeras vezes. Minha pesquisa só está começando, eu vou deixar aqui no chat 24 entrevistas na íntegra no YouTube, que já está lá à disposição. Mas eu queria que você comentasse sobre esse fatalismo do Robert Michels. É para ser assim mesmo ou não é para ser assim? Muito obrigado e desculpa passar muito tempo aí. Tiago, a gente perdoa por esse som espacial que está rolando, mas não tem o que ser feito. Vamos lá, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá beleza o som aí? O som tá legal? Ah, beleza. Então, boa noite a todos aí. Eu sou o Tiago, sou aqui de Juiz de Fora. Sou professor de Geografia da rede estadual, também da rede particular. Sou filiado ao PT, minha criação, né, foi toda dentro do PT. Meu pai e minha mãe fizeram parte da fundação do partido aqui em Juiz de Fora. Então, isso que você falou, e Walter, faz parte da minha vida, né? Porque eu fui que meu irmão também tá participando do curso, nós fomos criados participando disso. Meus pais entraram no partido mais pela militância dentro da Igreja Católica. Bom, a minha pergunta, na verdade, a minha intervenção é o seguinte, Walter. Você falou muito, foi muito bacana, né? Queria te parabenizar, né? Mas eu gostaria de saber a sua
a sua visão em relação à conjuntura internacional, né? Principalmente em relação aos anos 90, né? Que a gente teve o fim da União Soviética e os Estados Unidos se consolidando, né? Como uma superpotência e com o seu Departamento de Estado agindo no mundo todo, né? Eu gostaria de ter um pouco da sua opinião sobre isso. Como que isso influenciou, por exemplo, nos partidos, nesse caso, né, notadamente, na organização política aqui no Brasil, na organização do PT. Beleza? Muito obrigado. Boa noite. Elias. Elias, temo que o áudio não está rolando para alguns participantes, eu inclusive. Bom, enquanto isso, acho que não tem mais nenhum inscrito. O Elias pode falar depois das suas respostas, pai? Ok. Como vocês puderam ver, a Amanda é minha filha. Ela acabou de revelar um segredo. Terrível isso. Participar desse curso, essa história contada pelo Walter foi assim muito elucidativa para mim. A minha pergunta é bem simples, assim, para muitas pessoas essa aproximação do PT à direita, de certa forma, foi o maior erro cometido pelo partido, né, enquanto esteve no poder. Eu queria saber se, na opinião dele, esse foi o maior erro, né? E se de certa forma não tivesse cedido da forma que foi necessário ceder, enfim, pela conjuntura, se as coisas que foram boas, que foram feitas, seriam possíveis de ser feitas. Tenta desligar seu vídeo um pouco, Walter. Vocês estão me escutando agora? Maravilha. Então, assim, se eu começar a falar e começar a ficar ruim, vocês avisam aí que eu estou enxergando vocês. Essa história do maior erro, e se a história teria sido diferente, se a gente tivesse feito diferente, bom, certamente teria sido diferente se a gente tivesse feito diferente, mas nós nunca vamos saber se ela teria sido diferente para melhor ou para pior. Então, isso é história contrafactual, não vale a pena. Então, assim, na minha opinião, o maior erro que a gente cometeu não foi a aliança com os setores de centro e de direita em 2002. Na minha opinião, o maior erro que a gente cometeu foi ter acreditado que esses setores iam ser solidários conosco até o fim e que a extrema-direita e a direita brasileira não ia vir para cima de nós. Esse que foi o erro fatal, na minha opinião. Porque todos os outros têm contraindicações, né? Então, por exemplo, fez aliança com a direita, mas, por outro lado, apesar da aliança com a direita, fez uma série de coisas positivas. Então, não é a aliança com a direita em si que é o grande problema. O grande problema foi que, quando a direita veio para cima de nós estávamos de guarda totalmente baixa, porque a gente não acreditava, uma parte de nós não acreditava que eles fossem capazes de fazer o que fizeram. A gente não acreditava que pudesse ter o golpe, que pudesse ter o impeachment, que pudesse ter a condenação do Lula, a prisão do Lula. Tinha gente que dizia, em reuniões da direção do partido, que o Obama não ia permitir um golpe, que não sei quem não ia... Então, assim, e não era gente tola, militante de base. Quantas pessoas a gente não vê? Eu vi figuras de, digamos assim, de mais de 70 anos de idade, ministros com larga experiência, desalentados quando o TRF4 convalidou a decisão contra o Lula, porque estavam convencidos de que ia prevalecer a justiça. Então, para mim, esse é o erro imperdoável, entendeu? Eu já usei em outros cursos, vou usar aqui de novo uma frase que não é minha, uma frase do Marx. Quer dizer que o problema não está em fazer alianças, o problema está em acreditar nos aliados. Ok? Então, acho que está clara a minha opinião sobre isso. Eu preferia, evidentemente, não ter feito essas alianças. Eu preferia ter ousado pela esquerda desde o início. Mas se isso ia ter dado certo ou não, não sei. Eu preferia ter seguido outro caminho. Mas agora eu estou olhando o episódio como historiador, vamos dizer assim, de uma coisa que já passou. E, portanto, mesmo tendo escolhido outro caminho, não foi este outro caminho em si que deu no que deu. A gente podia ter seguido esse outro caminho sem ter cometido esses erros de ilusão no inimigo. Segundo ponto, essa questão da conjuntura dos anos 90. Isso é bastante interessante, porque a maior parte dos partidos de esquerda do mundo, nos anos 90, foi para a direita.
não quer dizer que tenha se tornado de direita. Foi em direção à direita. Alguns pararam alguns metros, alguns seguiram adiante, alguns mudaram de lado e alguns, inclusive, desapareceram. Por exemplo, o Partido Comunista Italiano, o maior partido comunista da Europa Ocidental, com uma trajetória histórica, com quadros intelectuais, com força na classe operária, e se suicidou. Mas isso não é um caso, são muitos casos. Então, olhando em perspectiva, o PT se saiu bem nos anos 90. Isso é o que eu queria chamar a atenção. Quando você olha nós com as nossas ilusões, com as nossas crenças, com os nossos desejos, a gente pode fazer uma lista de reclamações. Mas quando você olha no conjunto, o fato do PT ter, primeiro, conseguido crescer eleitoralmente numa conjuntura em que no resto do mundo a esquerda estava desabando. Segundo, ter mantido base operária e popular, ter inclusive aumentado a base operária e popular nos anos 90. Nós não diminuímos, nós crescemos. E terceiro, até hoje, uma parte importante do PT e as resoluções oficiais do partido continuam mantendo o compromisso com projetos de transformação radical. Alguém pode falar, mas isso é só para inglês ver. Eu não acho que seja. Eu acho que expressa uma disposição real de uma parte da base popular do partido, e inclusive de uma parte grande da direção do partido, que tem de verdade compromisso com a ideia de fazer mudança, mesmo que possa estar mais moderada do que já foi, ou possa estar com posições erradas, mas não se converteu num partido social-democrata à europeia, não se converteu num partido de centro-esquerda, não se converteu num partido traidor dos princípios, entendeu? Pode estar com a linha política errada? Pode, mas isso você tem gente de esquerda e de direita com a linha política errada. Mas do ponto de vista do saldo, a gente sobreviveu aos anos 90. Os anos 90 foram um naufrágio para a esquerda. Alguns sobreviveram. O PT sobreviveu. Ah, sobreviveu do jeito que a gente queria? Não. Claro que não. Eu não conheço ninguém de 40 anos que seja igual como era aos 10, né? Vamos combinar. Não é isso. Nós estamos 40 anos, tá certo? Mas eu acho que a gente não tem que olhar para a conjuntura daquela época. Veja, vários partidos comunistas viraram social-democratas, vários partidos social-democratas viraram social-liberais, e o PT, ele rebaixou o seu programa, óbvio, rebaixou a sua estratégia, óbvio, rebaixou a sua vitalidade orgânica, óbvio também. Mas em comparação com outros muito mais bem dotados que nós, a gente está vivo. E em comparação com os partidos da direita brasileira, nós estamos muito bem, obrigado. E em comparação com os nossos concorrentes à esquerda, eu quero dizer que a gente não tem tanto problema assim. Porque, veja, eu, por exemplo, fico indignado, para dar um exemplo aqui claro, eu fico indignado com a ida do Fernando Haddad àquele evento com o Fernando Henrique. Agora, o grave é o Boulos ter ido. O principal líder do partido, que supostamente está à nossa esquerda, faz a mesma coisa. Então, vamos combinar, né? E vocês viram líderes do PSOL metendo a boca? Eu não vi. Mas no PT tem disputa pública. Então, veja, para pegar o exemplo só do PSOL, o PCdoB está numa linha de aliança com o Ciro Gomes, com o Flávio Dino chega e fala que nós estaremos melhor com o Mourão até 2022. Então, assim, o PT, com todos os defeitos que a gente tem qualidades muito importantes, que tem a ver com a base popular do partido, que é o que a gente não pode perder. Em relação à terceira questão do Michels, esse Michels é, acima de tudo, um chato. Vou explicar por quê. Ele chegou a militar na social-democracia alemã e formulou a Lei de Bronze da Oligarquia. É assim que é conhecida. Segundo a qual todo partido tende a se burocratizar. E ele explica, digamos assim, uma coisa, ele transforma a obviedade numa teoria. E a conclusão disso, no fundo, é que o poder corrompe, o status quo vai existir para sempre e a transformação é impossível. É um pensamento hiperconservador, entendeu? É hiperconservador, porque a conclusão prática
Eu sempre me apoio numa formulação super simples daquele dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que diz: quando você encontrar uma ideia, pergunte a essa ideia a quem ela serve. A pergunta é: a quem serve a ideia de que a política corrompe, o poder corrompe, os partidos se burocratizam? Serve a quem está no poder, que vai poder continuar mantendo o poder, vai poder continuar mantendo... Então, assim, é óbvio que existe burocratização nos partidos, é óbvio que existe envelhecimento nos partidos, é óbvio, tudo isso é óbvio. Mas o problema é que, veja, apesar disso, se move, né? Apesar disso, a história avança, tem contradições, tem conflitos, tem mudanças súbitas. E eu não vejo outro caminho para a classe trabalhadora chegar ao poder que não passe por partidos. Não é só partidos, às vezes pode até não ser principalmente partidos, mas sem partidos não vai. Então, para simplificar aqui a resposta, para não fazer nenhuma discussão sociológica sobre a obra do Robert Mitchell, do ponto de vista prático, o que ele faz é uma espécie de fotografia da social-democracia alemã, que no que diz respeito à social-democracia alemã era verdadeira, mas qual é a conclusão que tira daí? Por exemplo, você pega o caso da Revolução Alemã de 1918. Ela poderia ter seguido outro curso. Como? Se a social-democracia não tivesse traído? Não. Se a esquerda da social-democracia tivesse feito na Alemanha, anos antes, o que a esquerda da social-democracia russa fez. Se organizou. Porque é sempre bom lembrar, o Partido Social-Democrata Alemão tinha uma esquerda e uma direita, o Partido Social-Democrata Russo tinha uma esquerda e uma direita. Ambas tomaram posições simétricas nas respectivas revoluções de 1917 e 18. A direita da social-democracia se aliou com a burguesia e a esquerda tentou fazer a revolução. Por que a esquerda russa triunfou e a esquerda alemã não? Bom, por N motivos, mas um dos motivos é que a esquerda da social-democracia russa estava organizada desde 1903. E a esquerda da social-democracia alemã foi se organizar no dia 1º de janeiro de 1919, 15 dias antes da Rosa Luxemburgo ser assassinada. Então, não tem explicação mágica, entendeu? Se você não se organiza, na hora que precisa de organização, você não ganha. Simples assim. Então, não é a lei de bronze da... Veja, eu sempre parto do seguinte princípio para explicar o que eu estou querendo dizer. Não podemos pôr a culpa na elite por aquilo que a gente não fez, entendeu? Ou não podemos pôr a culpa na direção do partido porque um setor da base não se organiza. Eu não vou pôr a culpa nos outros. Eu vou atrás daquilo que eu acredito. Se eu vou conseguir ou não, o problema é meu. Mas eu não posso pôr a conta nos outros. Então, a esquerda da social-democracia alemã não emplacou, não foi por causa da lei de ferro, da lei de bronze da oligarquia. Foi porque eles estavam prisioneiros da ideia de que a unidade do partido era o valor mais importante e que não podia ter organização de tendências internas no Partido Social Democrata Alemão. E quando eles se deram conta da armadilha que era isso, já era tarde demais. Essa é a verdade, na minha opinião, entendeu? Então não é o Mitchell que está certo, é quem atuava nesse cenário que, de novo, subestimou os problemas que enfrentava. Pessoal, eu preciso ir embora, então deixa eu só explicar um pouco sobre amanhã. Amanhã eu vou... Amanhã não, perdão, quarta-feira. Na quarta-feira eu vou falar das tendências internas no partido. E aí o meu foco vai ser nos anos 90. Porque, na verdade, é nos anos 90 que vai se compondo o quadro interno que a gente tem hoje. Hoje eu dei mais informação sobre os anos 80. Então, na quarta-feira eu vou dar mais informação sobre os anos 90, mas aí o meu foco vai ser o tema das tendências internas ao partido. E na sexta-feira, aí eu vou tratar do futuro, vamos falar assim, né? Do presente e do futuro. Aí o meu foco vai ser do período final dos governos Lula e Dilma até hoje. Então, esse é o plano. E o esquema vai ser mais ou menos esse aqui. Então, começar às 19 horas, eu falo pra cacete, aí uma hora eu paro, a gente abre para perguntas, 3 ou 4 pessoas falam e a gente encerra. Tudo bem? Essa fala vai ter que censurar. Por que vai censurar a minha fala? Que absurdo. Anos de luta contra a censura para isso. Pessoal, então vamos encerrar hoje e a gente se encontra na quarta-feira às 19 horas. Boa noite a todos. Peraí, só um momento, Walter, só um momento.
É porque teve uma fala que foi de fato abafada e ela fica inscrita para a próxima. Tem uma dúvida a ser tirada, mas pode ir para sua atividade, a gente retoma isso na quarta-feira. Certo? Sim, senhora, Amanda. Show de bola, Walter. Gente, muito obrigada pela presença de todos.